E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deveria ser do interesse de todos aqueles que se preocupam com sua saúde e bem-estar. Estamos passando por momentos difíceis. Esse período de transição tem sido doloroso para muita gente, mas sobretudo para aqueles que ainda não despertaram para esse ímpeto de mudança. Pessoas em todo o mundo estão sendo dizimadas por doenças de diferentes matizes. As bactérias estão se fortalecendo e os vírus estão passando por mutações. O conhecimento sobre o campo bioenergético humano pode ser uma ferramenta imprescindível para assumirmos o controle sobre nossa saúde. Só adoece quem não conhece aqueles mecanismos que nos mantêm saudáveis. Hoje vamos conversar um pouco sobre esse mecanismo, que é o nosso campo bioenergético. Espero que vocês aproveitem. Até mais! No século XVIII, o médico vienense Franz Anton Mesmer lançou a teoria de que todos os seres vivos seriam constituídos por um fluido magnético, o que permitia que fossem influenciados por campos magnéticos. O que Mesmer não poderia saber em sua época é que, de fato, os seres vivos geram campos magnéticos. Hoje, as relações entre o magnetismo e os organismos, não só o homem, mas também animais e plantas, compõem um campo de pesquisa promissor, dividido em duas áreas básicas: magnetobiologia e biomagnetismo. Campos magnéticos biológicos têm origem em correntes elétricas que percorrem algumas células, ou em materiais magnéticos acumulados em certos órgãos. Medir tais campos permite localizar com precisão a região que os produz e determinar a intensidade da corrente ou a concentração dos materiais. Essa tarefa é dificultada por sua baixa intensidade e pela presença de outros campos magnéticos, como por exemplo, da Terra e da rede elétrica, muito mais intensos, o chamado ruído ambiental. Nas células nervosas, a corrente elétrica responsável pela propagação de um pulso elétrico ao longo do corpo celular é gerada por variações na permeabilidade da membrana. No coração, a corrente é produzida pelo mesmo mecanismo, mas de forma sincronizada. O campo de energia humano é conhecido desde tempos imemoriais. Seu conhecimento remonta a mais de 5.000 anos. A bioenergia, a energia humana, diferentemente rotulada através dos séculos, pois Cristo chamou-a de luz. Os russos, em suas pesquisas psíquicas, denominaram de energia bioplásmica. Wilhelm Reich, de energia orgânica. Os yogis da Índia Oriental, de Pran ou Prana. Manuscritos alquimistas falam de fluido vital. Brunner chamou-a de energia biocósmica. Hipócrates, o pai da medicina, de força vital da natureza, dentre muitas outras denominações. O ser humano é um ser energético. Assim como incorporamos uma anatomia física, temos também uma anatomia energética. O campo energético de cada pessoa reflete seus estados físico, mental e emocional, além de mostrar o grau de integração, bloqueios e desafios da pessoa em todos os níveis e questões vitais. O nosso campo áurico pode tanto afetar quanto ser afetado, não só por pessoas ao nosso redor, mas também por objetos, já que, conforme afirma a ciência, tudo é energia. O campo energético humano é uma estrutura complexa, formada por 7 níveis energéticos. Cada camada desses níveis
tem uma característica fundamentada na experiência de vida. Citarei aqui brevemente a constituição de cada um. Estes conceitos foram retirados do livro Luz Emergente, de Barbara Brennan. As camadas estruturadas contêm todas as formas que o corpo físico possui, incluindo os órgãos internos, os vasos sanguíneos, etc. E formas adicionais que o corpo físico não contém, como é o caso dos chakras. Nesse nível, você passa por todas as sensações físicas, tanto as agradáveis como as desagradáveis. A perda da sensibilidade física está relacionada com uma ausência de fluxo de energia ao longo das linhas do primeiro nível do campo. Quanto mais você se ligar ao seu corpo, cuidar bem dele, exercitá-lo, mais forte e mais desenvolvido será o primeiro nível do campo. Se o seu primeiro nível for forte, você terá um corpo físico muito forte e saudável e gozará de todas as agradáveis sensações físicas associadas a essa condição. Isso inclui o prazer de sentir o seu corpo, as sensações de vitalidade, de atividade física, de contato físico, de sexo e de sono. Inclui também os prazeres do paladar, do olfato, da audição e da visão. Isso significa que você, muito provavelmente, vai continuar a usar todas as funções do seu primeiro nível e, portanto, vai mantê-lo carregado e saudável. Se você não cuidar do seu corpo, o seu primeiro nível também vai se tornar fraco. Se o seu primeiro nível for fraco, o seu corpo físico vai lhe parecer fraco e provavelmente não vai se ligar a todas as agradáveis sensações associadas a ele. Você vai tender a mantê-lo fraco por falta de uso. Muito provavelmente você vai se ligar a alguma das linhas de energia, mas não a de todas elas. De fato, algumas não serão de maneira nenhuma sentidas como coisas agradáveis. Em vez disso, você vai experimentá-las como algo que você tem de tolerar. Você talvez deteste, por exemplo, qualquer tipo de atividade física. O segundo nível está associado aos seus sentimentos e emoções a respeito de si mesmo. As cores vivas da energia nebulosa estão associadas a sentimentos positivos acerca de si mesmo, e cores mais escuras e sombrias a sentimentos negativos. Todas as cores podem ser encontradas nesse nível. Essas nuvens de energia fluem ao longo de linhas estruturadas do primeiro nível do campo. Se você permitir que os seus sentimentos a respeito de si mesmo fluam, sejam eles negativos ou positivos, a aura vai se manter equilibrada e as energias negativas associadas aos seus sentimentos serão liberadas e transformadas. Se você não se permitir ter emoções a respeito de si mesmo, interrompe-se o fluxo de energia no segundo nível, o qual corresponde a essas emoções. Assim, o seu segundo nível fica estagnado, acabando por criar nuvens fracas e sombrias de várias cores, relacionadas com os sentimentos que você não exprimiu a respeito de si. A maioria de nós não deixa fluir todos os nossos sentimentos a respeito de nós mesmos. Consequentemente, a maioria de nós tem energia estagnada no nosso segundo nível, o qual interfere na nossa saúde em graus variados. Se a segunda camada for forte e carregada, você gostará de seu relacionamento emocional consigo mesmo. Isso significa que você terá muitas emoções a respeito de si, que elas não serão ruins, significando que você gosta e ama a si mesmo. Gostará de sua própria companhia e sentir-se-á à vontade nessas condições. Se o seu segundo nível estiver fraco e descarregado, ou você não terá muitos sentimentos a respeito de si, ou não estará consciente deles. Se o seu segundo nível estiver carregado, porém escuro e estagnado, você poderá até mesmo odiar a si mesmo e entrar em um estado de depressão bastante severo. O terceiro nível está associado ao nosso mundo mental, o racional.
As linhas da estrutura desse nível são muito delicadas, como o véu mais fino e sutil. Quando esse nível é equilibrado e saudável, as mentes racional e intuitiva trabalham juntas em harmonia e os nossos pensamentos são claros. Sentimos equilíbrio e temos uma sensação de adequação. Quando os três primeiros níveis de nosso campo estão sincronizados, aceitamos a nós mesmos e nos sentimos seguros, adaptados e temos uma sensação de poder pessoal. Se o seu terceiro nível for forte e carregado, você terá uma mente clara e forte a seu serviço. Você terá uma vida mental mais ativa e sadia e estará interessado em aprender. Se o seu terceiro nível estiver fraco e descarregado, você não terá agilidade ou lucidez de pensamento. Você provavelmente não estará muito interessado na vida acadêmica, nem em outras atividades intelectuais. Quando os seus pensamentos são negativos, as pulsações no campo são mais lentas e as linhas ficam mais escuras e distorcidas. Essas formas de pensamento negativas são as formas que correspondem aos nossos processos de pensamento negativo habituais. Eles são difíceis de mudar porque parecem lógicos para a pessoa que os estiver experimentando. O quarto nível do campo contém todo o universo de nossos relacionamentos. É a partir desse nível que interagimos com outras pessoas, com os animais, com as plantas, com os objetos inanimados, com a terra, com o sol, com as estrelas e com o universo como um todo. Aqui estão todos os nossos sentimentos a respeito dos outros. Se o quarto nível estiver pouco energizado ou apresentar energia de baixa vibração, essa energia será experimentada como um fluido escuro, espesso e pesado. Ele funciona como um muco que você acumula no corpo quando tem uma gripe. Esse muco áurico exerce um efeito negativo muito forte sobre o seu corpo, causando a dor, o desconforto, uma sensação de peso, a exaustão e, posteriormente, a doença. A energia do quarto nível pode atravessar uma sala e chegar a uma outra pessoa, influenciando-a positiva ou negativamente, pois o campo áurico de cada pessoa pode tocar o campo da outra. O quarto nível contém todo o amor e a alegria, bem como todo o conflito e a dor do relacionamento. Quanto mais interagimos com alguém, mais conexões energéticas estabelecemos com essa pessoa. Se você tiver um quarto nível forte, saudável e carregado de energia, você tenderá a ter muitos relacionamentos seguros e positivos com os outros. Seus amigos e sua família serão uma parte muito importante da sua vida. Você poderá gostar de lidar com pessoas e talvez tenha uma profissão que lhe permita fazer isso. O amor e as coisas do coração vêm em primeiro lugar na sua vida. Se o seu quarto nível for fraco e pouco energizado, seus relacionamentos com os outros seres humanos poderão ser menos importantes para você. E é possível que você seja um solitário. Você talvez não tenha relacionamentos íntimos com as pessoas. E se o fizer, você poderá ter problemas com elas e sentir que os relacionamentos lhe trazem mais problemas do que benefícios. Você poderá se sentir sufocado pelos outros, porque muitas pessoas terão um quarto nível mais forte do que o seu. E assim, o seu campo é literalmente subjugado pela energia do quarto nível das outras pessoas. No campo áureo, nascemos com cordões que nos ligam aos nossos pais e a nós mesmos, e que se assemelham muito ao cordão umbilical. Esses cordões se desenvolvem, como acontece com a aura, através dos estágios de desenvolvimento da criança. Esses cordões representam os nossos relacionamentos com o pai e com a mãe. Cada um é um modelo de como vamos continuar a criar relacionamentos com os homens e mulheres em nossa vida. Cada novo relacionamento
desenvolve novos cordões. O quinto nível é o nível da vontade divina. A experiência pessoal desse nível é extremamente difícil de explicar, porque no nosso vocabulário não temos palavras que a designem. Essa vontade divina vai existir dentro de você e à sua volta. Você tem o livre-arbítrio e tem a opção de estar ou não em conexão com a vontade divina. A vontade divina é um molde ou padrão para o grande plano evolutivo da humanidade e do universo. Se você estiver em harmonia com a vontade divina, o seu quinto nível será forte e cheio de energia. Seu padrão irá se adaptar ao padrão universal da vontade divina. Você vai ter uma sensação de grande poder e de ligação com todas as pessoas que estiverem à sua volta, porque estará no seu devido lugar, com seu propósito e em sincronia com todos os lugares e propósitos. Se o seu quinto nível for forte, você é uma daquelas pessoas que compreende e que mantém a ordem na sua vida. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Sua casa é arrumada, você é pontual e faz muito bem o seu trabalho, por mais minucioso que ele seja. Sua vontade se manifesta de modo muito adequado. Ela está em harmonia com a vontade divina, quer você tenha ou não consciência disso. Se por outro lado, você não estiver em harmonia com a vontade divina, o padrão do campo áurico do seu quinto nível será distorcido. Ele não irá se encaixar no grande padrão universal e você não irá se sentir ligado às coisas à sua volta. Você não irá conhecer o seu propósito nem o seu lugar no esquema geral das coisas. De fato, a própria ideia de que tal coisa possa existir talvez não faça sentido para você. Você terá a impressão de que alguém vai lhe passar uma rasteira e lhe dizer quais são as suas obrigações. Se você puder se livrar dos seus sentimentos negativos e vencer as suas resistências a um mundo tão perfeito, considerando a possibilidade de também participar da sua criação, você estará dando o primeiro passo para encontrar o seu lugar e o seu objetivo, e tudo poderá mudar na sua vida. Você vai começar a se sentir muito seguro, porque faz parte de um grande plano divino. Você pode se sentir como uma centelha de luz dentro de uma grande, viva e pulsante teia de luz. A contemplação desse nível e a meditação sobre o grande plano evolutivo podem ser de grande ajuda para harmonizar a sua vida com o seu objetivo e facilitar o seu desenvolvimento. Isso significa aceitar quem você é e não aquilo que parece apropriado de acordo com as normas sociais. Assim, de fato, você não é uma peça na engrenagem da vida. Em vez disso, você é uma fonte de criatividade, diferente de qualquer outra que existe no universo. Esse é o nível dos sentimentos no mundo do nosso espírito, o nível do nosso amor divino. Permanecer nesse nível de percepção consciente gera uma grande sensação de paz no corpo, favorecendo a cura. Ele contém o êxtase que existe na nossa espiritualidade e é sentido como amor espiritual, alegria, exultação e contentamento. Alcançamos esse nível de experiência tendo paz de espírito e ouvindo. Nós o alcançamos por meio da meditação, da religião ou por meio de boa música e de devaneios. Estão aqui os grandes sentimentos de expansão, a partir dos quais comungamos fraternalmente com todos os seres dos mundos espirituais, bem como todos os seres humanos, com as plantas e com os animais da terra. Aqui, cada um de nós é como um halo em torno de uma vela. Somos feixes de luz madrepérola opalescente que brotam de uma luz central. Se o seu sexto nível for fraco, sem muita energia, você não terá muitas experiências espirituais ou inspiradas. Você talvez nem mesmo saiba do que as pessoas estão falando ao discutirem isso. Quando o sexto nível estiver fraco e doente,
torna-se muito difícil para nós sentir alguma coisa nesse nível. Quando esse nível não está saudável, ele se apresenta escuro, delgado, pouco energizado e seus feixes de luz são fracos. Isso geralmente é resultado da falta de espiritualidade. Se o seu sexto nível for muito mais forte do que todos os outros níveis, você talvez use a experiência espiritual para evitar as experiências vitais no nível físico. Você pode ter uma visão infantil da vida e esperar que ela cuide de você como se você vivesse apenas no nível espiritual. Uma maneira de conhecer o mundo espiritual é carregar de energia o sexto nível do corpo. Isso pode ser feito por meio de uma simples meditação, sentando-se tranquilamente, de 5 a 10 minutos, 2 vezes por dia, e concentrando-se no objeto, como por exemplo, uma rosa, ou a chama de uma vela, ou de um belo pôr do sol. O sétimo nível é o nível da mente divina. Quando ele está saudável, voltamos nossa percepção consciente para esse nível. Conhecemos a mente divina que existe dentro de nós e penetramos no campo da mente divina universal. Aqui compreendemos e sabemos que fazemos parte do grande padrão da vida. Conhecer essa verdade do universo nos torna mais seguros. Aqui conhecemos a perfeição que existe dentro de nossas imperfeições. O sétimo nível forma um ovo dourado que envolve e protege tudo que se encontra dentro dele. A camada exterior desse ovo é mais densa e forte, como uma casca. Ela controla o fluxo de energia que brota da aura e é irradiada para o espaço, cuidando para que ele se mantenha em níveis adequados. Isso impede o vazamento de energia fora do campo, bem como a penetração de energias nocivas exteriores. O sétimo nível serve para manter coeso todo o campo de energia. Se o sétimo corpo estiver forte, carregado e saudável, suas duas principais capacidades serão a de ter ideias criativas e a de compreender claramente conceitos amplos sobre a existência, o mundo e sua natureza. Você vai ter novas ideias e vai saber onde elas se encaixam no grande padrão universal de ideias. Também vai saber como você mesmo se encaixa nesse padrão e terá uma compreensão clara e segura de Deus. Você poderá tornar-se teólogo, cientista ou inventor. Sua capacidade de ter uma compreensão clara e integrada pode levá-lo a tornar-se professor de assuntos abrangentes e complexos. Se a sétima camada não estiver bastante desenvolvida, você não terá muitas ideias criativas, nem compreenderá muito bem o padrão mais amplo da vida. Você não saberá como encaixar-se nele, pois não vai sequer saber que tal padrão existe. Você poderá sentir que nada está ligado a nada, e que a natureza do universo é aleatória e caótica. A melhor maneira de fortalecer o sétimo nível do campo é buscar continuamente a verdade superior de sua vida e viver de acordo com ela. São estes os 7 mecanismos que nos mantêm saudáveis. Infelizmente, a humanidade ainda desconhece sua anatomia e fisiologia espiritual. O desconhecimento dessas leis nos torna muito vulneráveis às energias de baixa vibração que nos circundam, por não sabermos como lidar com elas. Felizmente, vivemos no momento em que esses conhecimentos estão saindo dos círculos herméticos e estão se tornando cada vez mais populares através de vasta literatura especializada e difusão nos meios de comunicação. A etiologia de todas as enfermidades tem sua origem na mente. A mente é criadora e mantenedora, não somente de nossa realidade, mas de todos os fenômenos que ocorrem em nível celular e atômico. Quando estudamos a natureza de nossa constituição espiritual, levando-se em conta que esta precede a formação de nosso veículo biológico, passamos a compreender o funcionamento de toda a nossa estrutura psicobiológica e passamos a controlar nossos estados mentais, nossos sentimentos, direcionando-os para um estado de equilíbrio. Nossas células obedecem ao nosso comando mental, quer tenhamos consciência disso ou não.
Nossa sociedade encontra-se extremamente enferma. Não há investimento que possa remediar o estado de doença da população, porque a sua gênese não se encontra somente na má gestão dos recursos direcionados à saúde, mas encontra-se principalmente no estado de letargia espiritual no qual a humanidade se encontra. O estado de saúde é consequência de uma abertura de consciência, da busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento de uma cultura ecológica, pautadas no respeito ao próximo, passando pela autorresponsabilidade no comando de nossa própria vida e ações. Para curarmos o corpo, precisamos curar primeiro a mente, uma vez que o estado de saúde integral passa pelo conhecimento dos mecanismos que regem o perfeito funcionamento de nossas funções vitais.